Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo do livro Nosso Lar. Capítulo de hoje, 47. A volta de Laura. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço nos diversos funcionários, particularmente do auxílio da regeneração, e um prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na, carinhosos, ausentando-se em maiores Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na, carinhosas, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive assim a ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. E com um olhar algo triste concluíra. Como vê, estou pronta. O interlocutor tomou a expressão de sincera fraternidade e acrescentou estimulando-a. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Tudo isso me conforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize sim as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou. Tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que na terra está cheia de grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. No entanto, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. O ministro esboçou um gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar trabalhar mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Observe, meus amigos, ela é uma pessoa tão boa, tão generosa e tem medo de chegar na Terra
e voltar a ser egoísta. Interessante isso. Aqui, tornou a interlocutora sensatamente, contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz no mar imenso de forças agressivas. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda a luz que acendermos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos, mas mudou radicalmente a atitude mental e falou cobrando novo alento. Estou convencida agora de que a sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade. Na nossa zona mental, o campo de batalha é incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem sem lhe dar a importância que exigem. Sim, agora eu compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Olha que coisa incrível, meus amigos. Merecimento é merecimento. Continuando. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande. Portanto, o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvi-lo. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisa esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo, embora se encontre nos laços físicos. Ricardo será trazido até aqui, com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam o coração. Muitas lições hoje, muitas lições. Vamos por partes. Primeiro, nas despedidas de Laura foi citado o número imenso de bônus hora que ela tem.
e grande número de auxiliares, ou seja, pessoas que vivem no bem, têm auxílios para superar as dificuldades da vida encarnada. E nós, estamos reunidos bônus horas para merecer? 2. Laura se preocupa com o esquecimento que enfrentará. Teme recair em erros cometidos em vidas anteriores, o que nos ocorre frequentemente. Temos que repetir situações vividas várias vezes, pois a nossa tendência natural tende a prevalecer. É assim que a gente prova que superou o problema, que superou o erro, que superou a tendência a cometer as mesmas faltas. Então a gente volta para o plano espiritual, refaz as lições, aprende novamente, reencarna para ver se a gente aprendeu. Por isso que precisa esquecer, para a gente ver se é sincero no aprendizado. Terceiro, reforça o ministro que o grande desafio é vencer a tendência do egoísmo. Cuidar antes dos interesses pessoais e familiares, em vez de olhar para todas as pessoas com igual interesse e justiça. É muito comum isso. A gente quer ajudar primeiro o meu filho, primeiro a minha mãe. Somos todos irmãos. Não é os laços de sangue que nos fazem mais ou menos irmãos. Então a gente tem que cuidar com justiça. O que é certo, é certo. Quarto, os demais amigos lembraram que a força interior de nossos pensamentos é escudo eficiente contra as más tendências, que devemos sempre ter os pensamentos nobres, o que nos garantirá sempre boas atitudes de proteção ao alto. Então isso aqui pode nos servir de lição. De lição não, digo de orientação. Se a gente cuidar dos nossos pensamentos, fazendo o máximo para que ele seja tendente ao bem, à fraternidade, é muito difícil que a gente recaia nos mesmos erros. Quinto, os créditos de Laura garantiram cuidados extra para sua condição biológica. Portanto, nascemos conforme as nossas necessidades para a vida que teremos. Então, meus amigos, não é só a hereditariedade. A gente recebe um corpo físico adequado para a tarefa que nós vamos desempenhar. Então, a gente não deve reclamar do nosso corpo físico. Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Por que eu não sei isso? Por que eu não sei aquilo? Tudo está dentro das nossas necessidades que foram escolhidas antes do nosso nascimento para que a gente possa desenvolver o programa para essa nossa vida encarnada. Aprendemos muito. Até a próxima, meus amigos.